Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa sexta aula do curso de CorelDRAW 2020. Nessa aula eu vou ensinar para vocês, ou melhor, explicar de uma forma correta para vocês, como é que funciona o posicionamento no CorelDRAW, na área de trabalho do CorelDRAW. Só que antes disso nós temos que entender uma coisa. O CorelDRAW, assim como vários programas que trabalham com desenhos gráficos, eles sempre vão trabalhar em cima de um determinado item, ou melhor, de um determinado conteúdo que nós aprendemos lá no tempo do ensino fundamental. Se eu não me engano, pela sétimo, oitavo ano do ensino fundamental nós aprendemos na escola. E até tem muita gente que não gosta muito desse conteúdo, que são chamadas de coordenadas cartesianas. As coordenadas cartesianas elas servem para nós trabalharmos com a parte de posicionamento. Sempre nós vamos ter dois eixos, que seria o X e o Y. Tem o terceiro, que é o Z, que seria, no meu entendimento, a profundidade. Só que nós vamos trabalhar no Core somente com o eixo X e Y. Outra coisa que nós temos na coordenada cartesiana é o ponto zero, ou seja, o ponto de partida. Então, assim, para vocês entenderem como é que funciona, nós temos que ter outra coisa em mente. O Corel, para mim poder trabalhar com posicionamento nele, eu tenho que estar familiarizado principalmente com as duas réguas que ele possui, que seria a régua vertical e a régua horizontal. É através delas que eu vou pegar e me guiar no posicionamento na minha folha, principalmente. Então vocês notem aqui, eu criei um gráficozinho aqui na parte de coordenadas cartesianas que ilustra bem. Então nós temos o eixo X, que é na horizontal, e o eixo Y na vertical. Nós temos também o encontro entre esses dois eixos, nós temos o ponto zero. O eixo X ele representa a barra superior e o eixo Y ele sempre vai representar a barra vertical. Outro detalhe muito importante: toda vez que nós trabalhamos com as coordenadas cartesianas, acredito eu que vocês lembram que sempre do ponto zero para cima sempre vão ser valores positivos, do ponto zero para baixo sempre valores negativos, do ponto zero para a direita valores positivos, do ponto zero para a esquerda valores negativos. Então o Core ele trabalha da mesma maneira. Eu vou selecionar essa parte das coordenadas, eu não preciso mais dela, era só para mostrar para vocês como é que funciona essa parte das coordenadas cartesianas. Retomando aqui na parte do Corel, vocês notem aqui que toda vez que eu movo o meu cursor na barra tanto na régua superior como na régua da vertical, eu tenho uma linha pontilhada que acompanha a ponta do meu cursor. Isso aí ele serve para quê? Para mim ter uma base, ou melhor, um posicionamento para mim saber onde é que está meu cursor, ele está posicionado na parte da régua na hora da minha movimentação. Do lado esquerdo aqui na barra vertical é a mesma coisa, então nós temos que entender isso aí. Lembro que eu falei para vocês antes na coordenadas cartesianas, toda vez que eu pego e tenho o eixo X e o Y, eles sempre vão se encontrar. Só que antes da gente entender essa parte, eu vou explicar outra coisa para vocês. Eu vou pegar um objeto qualquer aqui, eu vou fazer um quadrado aqui, pode ser um quadrado, um retângulo, um círculo, não interessa. Vou pintar ele de uma outra cor, deixa eu ver, pintei numa cor azul mesmo. Pronto. E agora nós vamos entender o seguinte. Quando eu expliquei para vocês a aula de como fazer um retângulo, lembro que quando eu cliquei uma vez ele ficou selecionado com essas alças de redimensionamento. Eu cliquei mais uma vez, ele me deu as alças de rotação e de distorção. E no centro desse objeto aqui eu tenho o que? Eu tenho o ponto de rotação do meu objeto. Então toda vez que eu pegar e girar o meu objeto, ele vai girar sempre em volta desse eixo de rotação. Mas é o seguinte, o meu objeto ele sempre vai ser o ponto zero dele, vai ser no centro do objeto. Então
toda vez que eu trabalhar também com as coordenadas cartesianas, o objeto ele sempre vai ser baseado seu ponto central no meio dele. Então, quando eu for me posicionar um objeto num determinado local da página, eu sempre vou levar o ponto central do objeto, da imagem, do vetor, eu sempre vou levar o ponto central como base. Então, para vocês terem uma base assim, ó, aqui na parte de cima, na barra de propriedades, eu tenho aqui a parte x e y, o que representa o quê? A posição do objeto. Tanto é que eu levo a seta do mouse em cima e aparece. Posição do objeto. Posicione o objeto na página configurando as coordenadas x e y. Notem que aqui a coordenada x ela está com o valor de menos 133,25 e a coordenada y no valor de 161,625. Então quer dizer o que? O posicionamento do meu objeto ele sempre vai dar essas diferenças de valores na parte de posicionamento, certo? Então assim, ó, eu vou explicar para vocês agora a parte principal. Toda vez que eu vir aqui nessa barra, por exemplo, se eu quiser deixar esse objeto aqui no ponto zero da minha página, eu quero achar o ponto central onde inicia o cálculo ou o ponto zero da minha coordenada de posicionamento, o que eu posso fazer? Eu posso visualmente vir na barra da régua aqui na parte superior. Vocês notem que eu tenho os valores 50, 100, 150, 200, 50, 100, 150, 200 e eu tenho aqui o ponto zero. E eu tenho aqui também do lado da régua vertical, eu tenho assim, ó, 50, 100, 150, 200 e aqui na outra eu tenho 0 e assim por diante os mesmos valores. Mesmo que não apareça aqui, eu ainda tenho eles. Se eu diminuir um pouco o zoom da tela, pode ser que eu consiga visualizar. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. O valor 0 aqui, ó, ele se encontra bem na borda da minha página. Ele vai passar por esta borda aqui. Então, se eu vir aqui na régua da vertical, segurar pressionado o botão esquerdo e arrastar, vocês notem que uma linha pontilhada ela vai seguir junto com o meu cursor. Eu não soltei o botão, eu estou segurando pressionado. Isso aqui é chamado de linhas guias, nós vamos entender mais adiante. Então eu venho aqui e posiciono a minha linha guia aqui em cima. Então quer dizer que aqui eu estou mostrando onde está passando meu ponto zero. A mesma coisa eu faço na régua de cima. Venho nela, seguro pressionado o botão esquerdo e solto aqui bem na borda debaixo da minha folha. Por que eu soltei nesta parte aqui e nessa parte não em qualquer lugar? Porque aqui, ó, essa linha guia da vertical, ela corresponde a esse ponto zero que vai passando de ponta a ponta, de cima a baixo. E essa outra linha guia aqui, ó, ela corresponde a esse zero, que ele vem do ponto zero aqui e vai indo. Então quer dizer o quê? Aqui, onde se encontram essas duas linhas guias, significa que aqui é o meu ponto central. Então aqui é o meu eixo de partida das minhas coordenadas de posicionamento. Para vocês entenderem o que eu estou falando para vocês, se eu vir aqui no objeto clicar, aqui ele está dizendo que eu estou a menos 95,625 do posicionamento, ou seja, o eixo central aqui do meu objeto ele está a menos 95,625 dessa linha e ele está a 208,875 desta linha aqui de posicionamento. Se eu vir aqui, selecionar todo esse valor e digitar o valor 0 e der um Enter, o centro do meu objeto vai vir para cima da linha. Se eu fizer a mesma coisa para esse outro aqui, ó, digitar o valor 0 e der um Enter, vocês notem que o ponto central ele se alinhou bem no encontro das duas linhas. Então quer dizer o que? O meu objeto daqui para frente ele está no ponto 0 do posicionamento do eixo da página do Corel. Então, por exemplo, assim, ó, se eu quiser fazer o deslocamento desse meu objeto, eu quero que ele ande, por exemplo, 50 para frente. Então, quer dizer que eu vou vir aqui no X, vou digitar o valor 50 e vou dar um Enter.
Então quer dizer o quê? Do ponto zero até aqui, o meu retângulo, o meu quadrado, ele se movimentou ou ele se deslocou 50 milímetros para frente. Eu quero que ele suba 150. Vou digitar o valor 150 e vou dar um Enter. Então quer dizer o quê? O ponto central do meu objeto ele está 50 milímetros das coordenadas X e ele está 150 milímetros da coordenada Y. Então quer dizer o quê? Através desses valores aqui eu já sei como posicionar meu objeto na tela. Se eu vir aqui, por exemplo, colocar o sinal de negativo aqui, quer dizer o quê? Eu vou fazer com que esse objeto ele se desloque para esse lado. Porque o meu ponto zero ele trabalha, que nem eu expliquei para vocês no início. Ele trabalha da seguinte informação. Toda vez que eu estiver à direita do valor, à direita da linha, ele vai ser sempre positivo. Toda vez que eu estiver acima da outra linha, ele vai ser valor positivo. Do lado esquerdo dessa linha, valor negativo. Abaixo dessa linha, valor negativo. Então eu digitei ali o sinal de menos no 50, vou dar um Enter, ele posicionou. Então quer dizer que o quê? Ele está a menos 50 milímetros do eixo zero aqui. Se eu colocar o valor de menos aqui e der um Enter, ele vai ficar menos 150 milímetros do ponto zero aqui. Então assim, ó, as coordenadas elas não são difíceis. E no momento que eu pego o objeto e vou movimentando ele, ó, vocês notem que o Core ele vai me mostrando em tempo real qual é o meu posicionamento na página ou na tela, para mim poder trabalhar bastante bem com o meu alinhamento, certo? Aí vem aquela questão assim, ó. Mas dá para mim mudar o eixo zero, porque o eixo zero ele se encontra aqui embaixo. Eu posso mudar ele. Vocês podem colocar o eixo zero aonde vocês quiserem. Eu particularmente, eu gosto de trabalhar com o meu eixo zero aqui na parte superior, mas tem gente que gosta na parte superior esquerda, tem gente que gosta na parte superior direita, tem gente que gosta na parte inferior direita, tem gente que gosta no meio. Isso aí vai ficar a critério de vocês. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com o meu eixo aqui na parte superior. Para mim remover essas linhas guias, eu só clico numa delas e pressiono a tecla Delete. Vocês notem que ela fica vermelha, pressiono Delete. Agora o seguinte, eu quero posicionar o meu eixo zero, eu não quero mais que ele se encontre aqui, eu quero que o meu eixo zero trabalhe a partir deste ponto aqui. Tem duas maneiras. A primeira seria a seguinte: se vocês notarem aqui na régua de vocês, vocês têm aqui no início delas aqui, ó, vocês têm um símbolo ali que seria o cruzamento de duas, digamos assim, linhas guias, a qual ele vai simbolizar para vocês que ele está trabalhando em cima dessas duas réguas. Eu venho nesse quadradinho aqui no canto, seguro clicado e arrasto. Não solto o mouse. Vocês notem que quando eu faço isso aí, surge duas linhas guias juntas, tanto a da horizontal como a vertical. O que eu posso fazer aqui, eu posso pegar e vir aqui no encontro aqui da ponta da página e eu posso tentar fazer o alinhamento para colocar o ponto zero o mais, digamos assim, o mais exato possível aqui na página. Se eu conseguir colocar direitinho, eu simplesmente vou ali e largo. Pronto. Só que tem um detalhe. Esse processo aqui eu acho ele um pouquinho, digamos assim, chatinho e demorado para fazer. Mas eu vou mostrar para vocês que realmente isso aqui não deu muito certo. Eu puxei a primeira linha guia, vou selecionar, vou colocar o valor 0, pressionei Enter. Vou puxar a outra linha guia, posso largar em qualquer lugar. Vou lá e mudo o valor para 0. Pronto. Agora se eu vir aqui, ó, vocês notem que não ficou perfeito aqui na parte da página. Porque é que nem eu disse para vocês, é muito complicado, é muito chatinho nós fazer o alinhamento correto. Ainda mais quando a página não está no tamanho que nos proporciona isso aí. Visualmente assim parece que deu certo, mas quando nós aproximamos o zoom aqui, nós vemos que realmente não deu tão certo assim. Eu vou mostrar para vocês uma solução, uma coisa que é bem simples e eu acho mais prática para fazer. Vou puxar o objeto aqui para fora.
Aqui está a minha página, eu vou vir aqui na ferramenta retângulo e vou dar um duplo clique nela. Pronto, agora ele gerou um retângulo do tamanho da minha página. Agora basta eu vir aqui, ó, novamente nesse botão, segurar clicado e me posicionar. Quando aparecer a palavra nó ali, ó, vocês notam que aparece aquele quadradinho, a palavra nó, eu solto. Posso deletar meu retângulo, agora eu não preciso mais dele. Agora eu vou fazer de novo a verificação. Puxo a linha guia, digito o valor de 0 e dou um Enter. Puxo a outra linha guia, digito o valor de 0 e dou um Enter. Agora quando eu vir aqui, ó, vocês notem que ficou perfeitamente alinhado aqui bem no ponto central. Então a partir de agora funciona da seguinte maneira. Todo objeto que estiver à direita desse meu ponto zero aqui vai ser positivo. Todo objeto que estiver acima desse ponto zero aqui vai ser o valor positivo. Objeto abaixo da linha, valor negativo. Objeto à esquerda da linha, valor negativo. Então, vou deletar as linhas guias, não preciso mais dela. Deletei. Vou dar um Shift F4 para ajustar a folha na tela, isso eu já ensinei na aula passada. Agora eu vou lá e vou mover o meu objeto. O meu objeto aqui em X, ele está com valor de menos 158,39. Por quê? Porque eu estou à esquerda do ponto central, que é nessa reta aqui. Então eu vou vir para cá, vou puxar e notem que ele já passou a valor positivo. Eu vou puxar esse objeto aqui para cima, por quê? Porque aqui ele está me dizendo que eu estou menos 100,875 milímetros. Então quer dizer que eu estou menos 100 milímetros abaixo do ponto central. Se eu puxar para cima, eu deixo os valores positivos. Se eu vir aqui digitar o valor 0 e o valor 0 novamente, nos dois, tanto no X e no Y, significa que o meu objeto ele está no ponto do eixo 0. Se eu quiser que o meu objeto fique no centro da página, o tradicional, pressionar a tecla P no teclado, ele vai posicionar. E notem que toda vez que eu pressionar a tecla P, o objeto ele vai se centralizar na página. Por quê? Porque ele vai pegar e alinhar o centro do meu objeto, que é o eixo 0 dele, com o centro da minha página, que é o eixo 0 dela. Então assim, pessoal, vocês podem perceber que não é difícil trabalhar com as coordenadas no Corel. Eu aconselho vocês a darem uma praticada, porque essa parte de coordenadas, de posicionamento, vocês vão precisar muito no Corel. Isso aí é uma coisa que vai acompanhar vocês no dia a dia, nos trabalhos que vocês executarem no Corel. Então, nessa aula nós vamos parar por aqui. A partir da próxima aula nós vamos ver um novo conteúdo que vai até interligar com esse que nós aprendemos nesta aula. Certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.